Espírito de confusão. Deus habita no meio da confusão? Deus causa confusão? Esta é uma pergunta que muitas pessoas fazem porque não conhecem a palavra de Deus. Deus diz a um profeta chamado Oséias que o povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Mas se você olhar à sua volta, olhar para todas as direções, o que não vai faltar é conhecimento. As pessoas têm PhD, são cientistas, são doutores, criaram as suas tecnologias, avançou tremendamente. Hoje só faltam criar um ser humano, até consegue clonar os seres humanos. Então, não é por falta desse conhecimento que as pessoas vão deixar de sofrer, porque o que mais acontece hoje é sofrimento. Mesmo com toda essa tecnologia, mesmo com todo esse conhecimento, as pessoas ainda continuam sofrendo. Mas o que Deus estava falando para Oséias não era de um conhecimento físico, um conhecimento natural, que aliás, mesmo se as pessoas não tivessem se apossado do orgulho, do ego, da soberba e da ganância, e tivesse um pouco mais de altruísmo e olhasse para o seu próximo com mais amor, as pessoas diminuiriam o seu sofrimento, a sociedade seria diferente. Mas Deus não estava falando desse tipo de conhecimento. Deus estava falando de um conhecimento espiritual, que é o que faz as pessoas mais padecer. E você que está ouvindo e assistindo esse vídeo aí, após ouvir essa palavra que o Senhor tem para a tua vida, entender e receber, e sentir no coração de fortalecer essa mensagem, fortalecer esse canal, para que essa palavra chegue para mais pessoas, e mais pessoas se beneficiem, conforme diz o Salmo, e prove do Senhor e saber que Ele é bom, não hesite, fortalece o canal. Jesus nunca foi e nunca será essa pessoa que você imagina. Sabe por quê? Porque eu, você, qualquer pessoa, qualquer imaginação que nós temos de coisa boa do Senhor Jesus, é insignificante o que realmente Ele é. Porque está escrito que Ele pode fazer para mim e para você que está assistindo em muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando nós entendemos isso, a nossa vida ela dá um salto gigante. Por quê? Porque nós conseguimos aproveitar daquilo que Ele nos diz. Vede que o Senhor é bom. Provar do Senhor para saber como Ele é bom. Então achar que Jesus é bom é insignificante. Jesus, não existe termo humano, não existe palavras humanas que expressa o que Jesus realmente é. Você figura Jesus como um ser bonito, belo, cheio de poder, cheio de maravilha. Isso não é nada, meu amigo, e muito pelo contrário. Muitas das vezes ele vem com um ser tão humilde, tão simples, porque essa é a característica dele, confundir as pessoas, porque as pessoas realmente abrem os olhos da fé e vejam o que está no interior e não no que está na aparência. Essa é a razão de muitas pessoas perderem a graça e a bênção de Deus, porque eles compram aquilo que eles veem, eles compram aquilo que eles enxergam, e por isso eles colhem disso daí o sofrimento, porque eles acham que está muito bonito, quando eles vão ver no interior, quando eles desembrulham e vão ver, aquilo não existe nada, só existe a feiura, só existe a tristeza. É por isso que muitos sofrem. E Jesus, quando ele vem diante de nós, ele nos confunde. Por quê? Porque ele vem de forma simples e humilde, e muitas das vezes as pessoas não estão percebendo e deixa ele embora, expulsa ele para fora da sua casa, não alimenta ele como diz a palavra, não dá aquilo que ele pede. E aí, meu amado, vai chegar naquele dia, dizer diante de Deus, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então Jesus é um ser que eu e você jamais vamos conseguir entender, só precisamos dobrar o joelho e a cara diante do pó perto dele e o adorá-lo, porque esse realmente é Deus. Deus está completamente cheio de razão em todos os aspectos. Nós, por sinal, é que não temos um entendimento e a compreensão correta do que Deus faz. Seria impossível mesmo eu, você que está assistindo, ou qualquer outra pessoa, ter o conhecimento daquilo que Deus faz. Por quê? Porque nós somos só uma pequenita, minúscula parte de um grande todo que é Deus. O nosso entendimento, o nosso conhecimento que Deus estava falando a respeito dele é muito insignificante, jamais vamos conseguir compreender. Mais fácil para mim e para você que está assistindo esse vídeo é exercer aquilo que Jesus mandou. Não é só ter fé, não é só acreditar. Não dá para entender, não dá para compreender os propósitos e os planos de Deus. Porque veja bem, meu amado,
Está escrito que Deus não habita no meio da confusão. Está escrito que Deus não traz confusão. Está escrito que aonde há contenda, onde há a bagunça, Deus não está no meio. Mas quero lembrar você que no livro de Juízes, no capítulo 7, versículo 22, ali está escrito que Deus ordena aos soldados de Gideão a tocar a trombeta e quebrar o jarro para causar uma confusão nos inimigos, que eram os medianitas. Então veja que contradição. A Bíblia diz que Deus não habita num lugar de confusão, mas o próprio Deus manda um espírito de confusão para derrotar o inimigo. Como compreender essas coisas? É por isso que os homens estão cada vez mais distantes de Deus, porque eles se apegam a coisas que nós não entendemos, a coisas que nós não compreendemos. Jamais vamos conseguir compreender o que Deus realmente faz. Quando Deus diz para aquele povo do Velho Testamento fazer tantas as coisas horrendas, e ao Novo Testamento nos oferece uma graça e um amor. Se nós se apegarmos a essas discussões, como muitos têm feito aí, cria-se essa separação, cria essa divisão. Quando nós acreditamos dessa forma, um se transforma em cristão, o outro se transforma em judaísmo, o outro se transforma em muçulmano, o outro se transforma em hinduísmo, e assim vai. Nós só vamos se dividindo e ficando cada vez mais distante de Deus. A natureza de Deus não é aquilo que nós imaginamos. Nós jamais vamos conseguir compreender. Jesus resumiu isso assim: Deus não pode ser visto, Deus não pode ser tocado. Por quê? Porque Deus é o todo. Nós fomos tão contaminados diante das coisas de Deus que nós figuramos Deus, nós achamos que Deus é um ser humano igual a nós, que tem uma fisionomia, que ele é algo igual, como está escrito lá, que nós somos a imagem e semelhança dele, então nós logo figuramos que Deus tem um rosto igual ao nosso, que Deus tem um corpo igual ao nosso, que ele é um humano igual a nós. E não é. O único ser que foi igual a nós, é que ele é a personificação de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio Deus, o Pai, ele é tudo em todos e por todos. Ele fez o que? Ele se representou no Filho, que é Jesus, a imagem e semelhança dele. Mas ele não é um velhinho sentado num trono, como nós figuramos na nossa mente, que tem um cajado lá e fica ali dando ordem para as pessoas, pedindo para as pessoas obedecerem. Nada disso. Isso é um conhecimento muito arcaico, muito diferente do que Deus de fato é. Nós nunca vamos conseguir enxergar ou compreender ou saber o que de fato é. A única coisa que nós precisamos fazer é compreender e entender que Deus é real e verdadeiro e acreditar nisso. Os homens e as pessoas que são cientistas ficam desesperados para entender e saber como surgiu a vida. Vão procurar resposta aqui, vão procurar resposta colar, vão na Lua, vão no universo, querem estudar o micro, o macro, tudo para tentar achar a partícula de Deus. Eles não vão conseguir, porque não pode, é impossível, impossível. Deus se resume nisso, impossível alguém compreender Deus, porque Deus é infinito, Deus jamais pode ser compreendido. A única coisa que nós possamos fazer de Deus é experimentá-lo, é senti-lo, é vivê-lo. Vou dar um exemplo simples para que você entenda o que realmente Deus é para você. Deus se resume numa palavra linda, maravilhosa, que é o amor. O amor é Deus. Se você sente amor no seu coração de verdade, um amor sincero, um amor verdadeiro, você está sentindo Deus em você, você está sentindo Deus operar em você. Tudo que existe nesse universo, tudo que nós contemplamos, que nós sentimos, que nós pegamos, eu, você, o ar, a comida, o alimento, as plantas, os animais, tudo está ligado em Deus, é Ele próprio. Se Deus não estivesse, isso nada existia. Por que é que Ele diz ali nos seus mandamentos que não terás outros deuses diante de mim? Que na verdade não existe. Acreditar em um Deus que não existe é tolice. Nós só vamos perder o nosso tempo e vamos causar mais confusão. É impossível existir outro Deus. Por quê? Porque Ele está em tudo, em todos, e não cabe mais nada, porque tudo é Ele. Então Deus, meu amado, Ele faz aquilo que nós jamais vamos compreender. Uma hora Ele manda confusão, uma hora Ele diz que não está no meio da confusão. Então como compreender esse Deus? Não precisa compreender, nós só precisamos aceitar que Ele é Deus, Ele sabe o que faz. Com Gideão, Ele fez aquilo ali para quê? Para mostrar que nós não podemos vencer nada com força humana muitas das vezes. Ele mostrou para Gideão que com 300 homens podia vencer aquele monte de soldados medianitas. Aliás, um rei chamado Senaqueribe desafiou um rei israelita, que era um rei de Judá, desafiou o Deus do rei de Israel.
que aconteceu? A história nos conta que numa noite o anjo do Senhor foi e liquidou 185 mil soldados, fez com que esse rei Senaqueribe saísse às pressas e abandonasse tudo de medo, de tremor, sem que o rei de Israel fizesse nada, só confiou, só creu, só falou com Deus. Então vamos entender, não conseguimos compreender. Ele só aperfeiçoa a sua grandeza, ele só cresce, ele não retrocede, ele só melhora, ou seja, ele é mais e mais e mais e mais, cada vez mais maravilhoso. Esse que a gente diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não, tá errado. Ele não é assim. Deus, o de ontem, de hoje é melhor do que ontem, de amanhã é melhor do que hoje, assim ele vai melhorando, 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 melhorando infinitamente. Jesus é assim contigo, meu amado. Jesus melhora hoje, melhora amanhã, melhora depois da manhã, infinitamente. A glória dele é eterna, é eterna. Tá vendo? Nós não conseguimos compreender as coisas de Deus, nós não conseguimos entender os mistérios de Deus. As coisas de Deus quase que é impossível nós compreender. Está escrito, Paulo falou que Deus pegou as coisas simples, as coisas que está insignificante do mundo para confundir as grandes e sábias. Por quê? Para provar para nós que a sabedoria é infinita e eterna de Deus. Ele nos concedeu sabedoria humana, que nós temos aí os conhecimentos da tecnologia. Esse vídeo que você está assistindo aí é um conhecimento humano que ele deu a nós para que nós possamos se beneficiar deste reino. Mas o conhecimento real e pleno e verdadeiro é revelado espiritualmente por ele. É esse conhecimento aí que Deus estava falando para Oséias, que causa sofrimento na vida da pessoa quando lhe falta. Uma pessoa que não tem visão, não tem conhecimento espiritual, causa para ele muita tristeza, muita angústia, que é a pior dor, que é o pior sofrimento que a pessoa pode ter. Não é o físico, é o espiritual. O espiritual é tão terrível que ele causa a morte na pessoa. Tanto que, se uma pessoa perde a vida hoje, é porque o espírito morreu lá no Éden, quando desobedeceu a Deus. E dali então, as pessoas só vão colhendo a morte. Mas hoje, você que chegou nesse vídeo aí, Deus está dando essa revelação, essa palavra para você. Você não precisa compreender a Deus. Você precisa realmente aceitá-lo. Deus não é para ser compreendido e jamais, ninguém. Sabe por que ninguém vai conseguir compreender a Deus? Porque Deus é infinito e a mente é pequena. Nossa mente é contaminada pelas coisas deste reino, nós figuramos Deus do nosso modo, da nossa forma, nós achamos que Deus fala conosco pelos nossos ouvidos carnais, nós achamos que Deus fala conosco assim, humanamente, está errado. Ele pode até fazer isso, usar uma pessoa diante de você, e diversas vezes ele fez isso, e você nem percebeu, mas Deus, meus amados, ele fala conosco que é na alma, é no espírito, é na transcendência. Nós precisamos se libertar da nossa incredulidade e acreditar e ter fé para nós conseguirmos observar e ouvir a voz de Deus. Por que Jesus disse que muitos têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, e tem muitos que têm olhos, mas não conseguem ver? É nesse sentido. Por quê? Porque não consegue quebrar essas barreiras físicas, porque tudo ele figura, a sua mente, o seu coração foi tão contaminado que tudo para ele é físico. E Deus não trabalha no físico, Deus trabalha no espírito. Aprenda essa verdade de Jesus para que a tua vida mude. Deus é Deus de espírito. Jesus falou isso. Deus não é Deus de carne e osso. Ele concedeu carne e osso, mas ele é Deus de espírito. Ele fala que busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se você quer realmente conhecer a Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa abandonar a carne e viver no espírito conforme Gálatas. Aí você conhecerá a Deus de verdade. Se você crê nessa palavra, não hesite. Fortalece o canal para que essa mensagem chegue para mais coração, porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus te abençoe.